Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dos alunos do 12º semestre do curso de Medicina da Universidade de São Francisco. Nós estamos no módulo de cirurgia e hoje nós vamos falar de pancreatite aguda. A definição de pancreatite aguda pode ser vista como um processo inflamatório agudo do pâncreas e pode ser suspeitada mediante a pacientes com dor em abdômen superior severa, mas ela requer parâmetros laboratoriais ou de imagem para estabelecer o diagnóstico. A etiologia ela pode ser multifacetária e tem muitas formas de se desenvolver a pancreatite aguda. No nosso trabalho nós falaremos apenas por cima, mas entre as causas nós temos causas mecânicas, como cálculos biliares, temos causas tóxicas, como álcool, etc. Causas possíveis metabólicas, como dislipidemia. Pode ser também ocasionado por drogas, infecções, por trauma. Pode haver causas congênitas também, causa vascular, uma miscelânea também de causas e causas genéticas, como todas apresentadas nessa tabela. De epidemiologia, na população mundial, de 5 a 80 pessoas a cada 100 mil podem desenvolver a pancreatite, podem passar pelo quadro de pancreatite. Ela afeta mais homens do que mulheres e tem uma mortalidade de 5%. E, de acordo com a idade do paciente, ela vai ter uma maior propensão da etiologia. Então, álcool está relacionado com pacientes aí entre 35 a 40 anos, vias biliares nessa faixa de 65 a 70 anos, maior prevalência nessa faixa de 69, trauma também aos 69, drogas nessa faixa de 40 a 45, por CPRE na faixa de 55 a 60, por AIDS nessa faixa dos 30 anos e por vasculite aos 36 anos. Como classificação, pode-se classificar em leve, moderada e grave. Os casos leves eles não têm insuficiência orgânica e não existem complicações locais ou sistêmicas. Já nos casos moderados, nós podemos encontrar uma insuficiência do órgão e pode até haver manifestações locais ou sistêmicas, mas elas não perduram mais do que 48 horas. Já nos casos graves, existe uma persistência da insuficiência do pâncreas e ela pode acometer múltiplos órgãos ao longo da evolução da doença. Como quadro clínico, a pancreatite ela, de início súbito é uma dor epigástrica que ela é progressiva e ela não remete. Acompanhando pode-se ter náuseas, vômitos, diarreia e também dispneia pelo possível acometimento do nervo frênico em alguns casos. Ainda sobre o quadro clínico, no exame físico é possível se ver o abdômen levemente doloroso, a palpação do epigastro, nos quadros leves e nos quadros um pouco mais graves, essa dor ela é difusa e pode ser até mesmo na palpação bem superficial. Também pode se encontrar distensão abdominal e diminuição dos fluidos hidroaéreos. Em alguns casos também apresenta a icterícia, que é secundária ao quadro obstrutivo, nos casos aí de coledocolitíase. Também pode se encontrar febre, taquipneia, hipoxemia e hipotensão nos casos mais severos por causa do acometimento sistêmico. Ainda sobre o quadro clínico, pode-se encontrar as equimoses. Equimose periumbilical, que determina o sinal de Cullen, e equimose em flanco, que determina o sinal de Gray-Turner. Lembrando sempre que essas equimoses também são em casos mais graves, porque elas demonstram uma necrose do pâncreas com essa hemorragia retroperitoneal. Para o diagnóstico também da pancreatite, então é necessário 2 dos 3 critérios a seguir. Então, um dos critérios, o início agudo e persistente da dor epigástrica, com a irradiação prascosa, aquela dor, como nós falamos, que ela persiste, ela não vai embora. Também existe uma elevação até 3 vezes do limite superior da lipase e da amilase, e pode ser encontrado também os achados característicos da pancreatite nos exames de imagem, na tomo, na ressonância ou no ultrassom. Então, tendo 2 desses 3 critérios, a gente fecha o diagnóstico da pancreatite. Sobre os exames laboratoriais, então, a amilase ela aumenta de 6 a 12 horas após o início do quadro. Ela tem um aumento até 3 vezes do limite superior máximo de amilase. É importante destacar que a amilase ela tem uma meia-vida curta, então ela tem um valor maior nos quadros iniciais, porque ela se eleva mais rápido, mas ela se degrada mais rápido também. A lipase ela aumenta de 4 a 8 horas após o início do quadro, ela tem um pico em 24 horas após, mas ela retorna ao normal só após 8 a 14 dias. Então, justamente por isso, a lipase tem um importante valor prognóstico, para a gente saber como está sendo a evolução do quadro. O PCR também pode ser pedido, porque o PCR, quando ele está acima de 150 em 48 horas, ele é um indicativo de uma pancreatite aguda grave. Também solicitamos hemograma, solicitamos exames de lesão hepática, solicitamos albumina e vias biliares também, os exames de vias biliares, justamente para que a gente possa ter um auxílio na etiologia
da pancreatite, bem como também vai ter um auxílio maior para os critérios, como o critério de Marshall, que vai ser abordado posteriormente, e também para nós podermos ver algumas outras possíveis lesões de outros órgãos. Então, como eu falei aí, o critério de Marshall, ele tem aí alguns parâmetros clínicos para a gente fazer o score, e a partir do score de Marshall, nós podemos conseguir saber o melhor local para tratamento desse paciente, seja na enfermaria ou seja em unidade de terapia intensiva. Bom, dando sequência ao diagnóstico de pancreatite, nós podemos solicitar exames de imagem que vão ajudar a correlacionar os dados clínicos para fechar o diagnóstico da doença. Bom, dentre eles, de primeira mão, nós temos a radiografia simples de abdômen. A radiografia simples de abdômen ela não é altamente indicada por ser pouco específica e pouco sensível para o caso de pancreatite. Na maioria das vezes, ela vai apresentar-se normal. O que podemos achar seria a alça sentinela, o sinal do cólon cortado pela inflamação pancreática, mas só em casos mais graves. Em outros casos, podemos encontrar elevação de cúpula diafragmática, derrame pleural, atelectasia e imagens sugestivas da síndrome da angústia respiratória aguda. E nesses casos, pode até prejudicar o paciente, de modo que o plantonista confunda o quadro da pancreatite com o quadro de pneumonia. Outro exame de imagem que podemos solicitar é o ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen ele também tem suas restrições para a avaliação da pancreatite. Ele não avalia o pâncreas de uma forma tão específica e sensível, não podendo averiguar necroses locais. Porém, ele ajuda no caso da etiologia. Por exemplo, ele é muito bom na visualização de cálculos das vias biliares. Ele só vai carecer na avaliação do colédoco distal, próximo ao duodeno, que ele não conseguiria visualizar cálculos obstruindo essa porção. Então não podemos visualizar necroses extrapancreáticas. Outro exame de imagem que podemos solicitar, e esse sim tem alta indicação, seria a tomografia de abdômen. A tomo, ela tem uma boa indicação para ver a extensão da lesão pancreática e as áreas de necrose adjacentes. Também é útil na visualização de vias biliares, caso haja alguma obstrução, bem como possíveis massas tumorais na investigação da etiologia. Porém, a tomografia ela deve ser solicitada como um exame complementar ao diagnóstico clínico, sendo que ela só conseguirá evidenciar essas lesões de um período de 48 a 72 horas do início do quadro da dor e da pancreatite. Nessa imagem é possível visualizar uma inflamação intersticial do pâncreas e da gordura peripancreática. Nessa outra imagem é possível ver também uma inflamação pancreática mais discreta, porém já com sinais de necrose. Nessa outra imagem conseguimos visualizar o score de Baltazar, que é usado com as imagens para correlacionar o prognóstico e mortalidade do caso. Bom, a ressonância nuclear magnética pode ser solicitada e tem alto valor diagnóstico e prognóstico nos casos de pancreatite. Porém, é um exame que demanda um maior tempo de realização, é mais caro e necessita de uma colaboração maior do paciente, que tem que ficar imóvel por mais tempo. Porém, ela consegue visualizar todas as lesões que a tomo também consegue e ainda ser mais específica, por conta de ser tecidos moles e ela ter uma maior sensibilidade e especificidade nesses casos. Bom, de diagnóstico diferencial, nós teremos todos os quadros que ocasionam com dor em abdômen superior, como úlcera péptica, coledoclitise, colangite, colecistite, víscera perfurada, obstrução intestinal, isquemia mesentérica e até hepatite. De complicações locais ao quadro da pancreatite, nós temos coleção peripancreática, pseudocisto pancreático e a necrose pancreática. Usualmente elas ocorrem a partir de 4 semanas do início do quadro e têm valor prognóstico. Das complicações sistêmicas do quadro de pancreatite, nós temos a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que ela se dá pelo extravasamento de enzimas pancreáticas, substâncias vasoativas e moduladores inflamatórios, como as citocinas. E ele vai ocasionar inflamações em diversos tecidos, como o que eu citei no raio-x, que pode ser confundido com o quadro de pneumonia, com o quadro de derrame pleural e atelectasias. Do tratamento da pancreatite, 80% dos pacientes se recuperam em 3 a 5 dias, sem complicações sistêmicas ou falência de órgão.
O tratamento caracteriza-se por jejum, internação do paciente e ressuscitação volêmica. Também a utilização de analgésicos e os antibióticos, em primeiro momento, eles são contraindicados, tendo como objetivo dar suporte para diminuir o processo inflamatório e restringir o processo infeccioso, assim como tratar as possíveis complicações. A ressuscitação volêmica faz-se necessária principalmente nas primeiras 24 horas, por conta da perda de líquido para o terceiro espaço nos casos de pancreatite. Ainda não tem-se um consenso entre o uso de cristalóide ou coloide. Faz-se em bolos e após em bomba de infusão contínua de 250 a 500 ml/hora. É importante notar-se a pressão venosa e o débito urinário para que se mantenha um volume de 0,5 ml por quilo-hora, como marcadores de efetividade do tratamento. Devemos nos atentar ao quadro de edema pulmonar por conta dessa ressuscitação volêmica exacerbada. O paciente poderá voltar a se alimentar por via oral após o quadro de dor e anorexia. Vale ressaltar também para o tratamento o critério de Marshall, sendo que abaixo de 2, esse paciente pode seguir a internação em leito de enfermaria e fazer esses passos na enfermaria, ou se ele tiver um critério de 2 ou mais, ele precisará de uma unidade de tratamento intensivo por conta das complicações de falência de outros órgãos. Muito obrigado pela atenção e lembramos que esse vídeo é meramente acadêmico.